Imagine viver em um tempo em que a liberdade era um privilégio reservado a poucos, um luxo inalcançável para a maioria. Um tempo em que ser livre era apenas um sonho distante, sufocado pela brutalidade de um sistema que transformava seres humanos em mercadorias. No Brasil colonial do século XVII, a escravidão era a base de uma economia cruel, sustentada pela exploração de milhões de africanos e seus descendentes. Mas, em meio a esse mundo de injustiças e violência, surgiu uma mulher cuja coragem desafiou não apenas os senhores de engenho, mas toda a estrutura opressiva da colônia. Essa mulher era Dandara dos Palmares, uma guerreira cuja história foi quase apagada pelos registros oficiais, mas que deixou marcas profundas na luta por justiça, liberdade e dignidade humana. Dandara não foi apenas a companheira de Zumbi dos Palmares, como muitos a reduzem. Ela foi uma líder por direito próprio, uma estrategista brilhante e uma combatente feroz contra o sistema escravocrata que dominava o Brasil. Enquanto os livros de história tradicionais frequentemente silenciam sobre seu papel, relegando-a a uma nota de rodapé na trajetória de Zumbi, hoje buscamos resgatar sua verdadeira história. A de uma mulher que ousou enfrentar o impossível e que se tornou um símbolo eterno de resistência. Não se sabe ao certo onde Dandara nasceu. Alguns historiadores acreditam que ela veio ao mundo já dentro do Quilombo dos Palmares, filha de uma comunidade de resistentes. Outros sugerem que ela foi uma escravizada que, ainda jovem, conseguiu escapar das garras dos engenhos e fazendas, encontrando refúgio em Palmares. O que é certo é que sua vida esteve intrinsecamente ligada a esse território de liberdade, localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. O Quilombo dos Palmares não era apenas um esconderijo, era uma sociedade organizada, um bastião de esperança para aqueles que rejeitavam as correntes da escravidão. Ali, pessoas negras fugidas dos cativeiros construíram uma comunidade autônoma, com agricultura, comércio, tradições culturais e estratégias de defesa militar. Dandara viveu e lutou ao lado de Zumbi, o mais conhecido líder de Palmares, mas sua contribuição ia muito além de ser sua esposa ou mãe de seus filhos. Relatos orais e fragmentos históricos sugerem que ela dominava técnicas de capoeira, uma arte marcial desenvolvida pelos escravizados como forma de resistência física e cultural. Dandara empunhava armas com destreza e participava ativamente das batalhas contra as expedições coloniais que buscavam destruir o Quilombo. Mais do que isso, ela era uma estrategista essencial na organização da comunidade, desempenhando um papel fundamental na defesa de Palmares e na construção de uma vida coletiva baseada na autossuficiência. Engana-se quem pensa que sua atuação se limitava ao combate. Dandara era uma visionária. Ela defendia a agricultura sustentável como pilar da independência do Quilombo, incentivando o plantio de milho, mandioca e feijão para garantir a alimentação de todos. Também se envolvia na criação de estruturas de proteção para as famílias, cuidando para que o Quilombo fosse um lugar seguro para crianças e idosos, além de um espaço de luta. Sua liderança abrangia tanto o campo de batalha quanto a vida cotidiana, mostrando que a resistência não se fazia apenas com armas, mas com a preservação da dignidade e da união de um povo. No Quilombo dos Palmares, a vida era guiada por princípios de liberdade e coletividade. Estima-se que, em seu auge, o Quilombo tem abrigado cerca de 20 mil pessoas, uma população significativa para a época. Palmares era mais do que um refúgio, era uma verdadeira nação negra dentro de um império escravocrata, com leis próprias, líderes eleitos e uma economia baseada no trabalho comunitário. Nesse cenário, Dandara se destacava como uma figura central, não apenas por sua coragem em combate, mas por sua capacidade de articular a sobrevivência e o fortalecimento dessa sociedade alternativa. O contexto em que Dandara viveu era de extrema hostilidade. O Brasil colonial do século XVII era uma terra marcada pela violência desenfreada dos senhores de escravos e pela ganância dos colonizadores portugueses. Palmares representava uma afronta direta à ordem estabelecida, um símbolo de rebeldia que os poderosos não podiam tolerar. Expedições militares, financiadas pelos governantes e lideradas por bandeirantes como Domingos Jorge Velho, eram enviadas regularmente para destruir o Quilombo e reescravizar seus habitantes. Esses ataques eram brutais, mas Palmares resistia, reconstruindo-se a cada investida, graças à determinação de líderes como Dandara e Zumbi. Um dos episódios mais reveladores da força de Dandara foi sua oposição ferrenha a um acordo de paz proposto pelos portugueses em 1691.
A oferta prometia reconhecer a liberdade dos quilombolas que já viviam em Palmares, mas exigia, em troca, que eles entregassem os escravizados recém-fugidos de volta aos seus senhores. Para Dandara, aceitar esse pacto era inadmissível. Seria trair os ideais pelos quais lutavam, sacrificando a liberdade de outros em nome de uma segurança parcial. Sua recusa demonstra não apenas sua coragem, mas uma consciência política aguçada e um compromisso ético inabalável. Dandara não buscava apenas a libertação de si mesma ou de sua família. Ela sonhava com a emancipação de todos os oprimidos. Esse posicionamento reflete o papel essencial das mulheres no movimento quilombola. Dandara é um símbolo poderoso, mas não uma exceção. As mulheres de Palmares eram pilares da resistência, cultivavam a terra, preservavam as tradições africanas, educavam as crianças e, quando necessário, lutavam ao lado dos homens. Eram guardiãs da memória ancestral e protagonistas na construção de uma identidade coletiva. A presença feminina em Palmares desafiava os padrões patriarcais da sociedade colonial e mostrava que a luta pela liberdade era também uma luta pela igualdade de gênero dentro da comunidade. Além de guerreira e estrategista, Dandara era um símbolo de amor e união. Seu relacionamento com Zumbi transcendia a parceria política. Era um vínculo profundo, baseado em respeito mútuo e ideais compartilhados. Juntos, eles tiveram 3 filhos e criaram sua família em meio à resistência, provando que mesmo em tempos de guerra era possível construir laços de afeto e esperança. Zumbi e Dandara personificavam a força de um povo que se recusava a se curvar diante da opressão, e sua união era um reflexo da resiliência de Palmares. A resistência do Quilombo durou quase um século, um feito extraordinário em um período de repressão implacável. A cada ataque, Palmares se reerguia, sustentado pelo espírito combativo de seus habitantes. Dandara estava no coração dessa luta incansável, inspirando coragem e determinação. Sua história, porém, chega a um fim trágico. Em 6 de fevereiro de 1694, após uma ofensiva devastadora liderada por Domingos Jorge Velho, parte do Quilombo dos Palmares foi destruída. Dandara foi capturada pelas tropas coloniais. Levá-la de volta à escravidão seria um troféu para os opressores, uma forma de humilhar a resistência que ela representava. Mas Dandara não permitiu que isso acontecesse. Em um ato final de rebeldia, ela escolheu tirar a própria vida, jogando-se de um precipício, segundo algumas versões da história. Esse gesto não foi um sinal de fraqueza ou desespero, mas uma afirmação suprema de sua liberdade. Dandara recusou as correntes até o último instante, mostrando que preferia a morte a uma vida de submissão. Sua decisão ecoa como um grito de resistência que atravessou séculos, consolidando-a como uma das maiores heroínas da história brasileira. Por muito tempo, a figura de Dandara foi ofuscada, reduzida a uma sombra na narrativa de Zumbi. Os registros coloniais, escritos pelos vencedores, pouco mencionam as mulheres que lutaram em Palmares, e a história oficial muitas vezes as ignorou. No entanto, graças ao trabalho de historiadores, ativistas do movimento negro e educadores comprometidos, Dandara vem sendo resgatada do esquecimento. Hoje, seu nome ressoa em escolas, universidades, manifestações e movimentos sociais, como um lembrete de que a luta pela igualdade racial e social no Brasil tem raízes profundas e femininas. Dandara não é apenas um capítulo do passado. Ela é uma inspiração viva para o presente. Em um país que ainda carrega cicatrizes da escravidão, manifestadas no racismo estrutural, na desigualdade econômica e na marginalização das populações negras, sua trajetória nos desafia a continuar sua luta. Se estivesse viva hoje, Dandara estaria nas ruas, nas favelas, nas salas de aula, nas vozes que denunciam a injustiça e clamam por dignidade. Ela vive em cada mulher negra que resiste, em cada jovem que sonha com um Brasil mais justo e consciente de sua própria história. Recontar a vida de Dandara é mais do que preservar uma memória, é reescrever a história do Brasil com verdade e representatividade. É reconhecer que nossas heroínas não podem ser esquecidas, que suas lutas moldaram quem somos e apontam um caminho para o que podemos ser. Seu legado nos convoca a agir, a educar, a transformar. Dandara dos Palmares não foi apenas uma guerreira do passado. Ela é uma chama que ilumina o futuro, um símbolo eterno de coragem, resistência e esperança. E você que chegou até aqui,
Acredita que é importante manter vivas histórias como a de Dandara? Então junte-se a nós no reino de Cronos. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa conhecer essa guerreira incrível e se inscreva no canal para mergulhar em mais histórias que o tempo tentou apagar. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha construir com a gente um espaço onde a memória nunca se apaga. Até o próximo vídeo, e que a chama de Dandara continue viva em cada um de nós.